Em um futuro não tão distante, os humanos usam um tipo de robô chamado substitutos para se comunicarem uns com os outros, e as pessoas controlam os robôs no conforto de sua casa, usando cadeiras especiais. Os robôs substitutos oferecem total diversão, sem nenhum perigo físico, ou ao menos era para acontecer assim. Um dia, uma arma é usada contra os robôs, mas algo diferente acontece. Não apenas o robô é exterminado, como também o seu controlador humano. Agora, o detetive Tom Greer irá até o final para descobrir toda a verdade. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Nesse filme chamado Substitutos, as pessoas podem escolher a aparência de seus robôs. Logo todo mundo fica jovem e bonito. Caso o tal robô substituto se machuque, o usuário humano não sentirá nenhuma dor. Mas se a máquina participar de uma boa experiência, o humano sentirá absolutamente tudo. Com isso, as pessoas mandam um maluco e fazem todo tipo de coisa com seus corpos robóticos. As estatísticas provam que nessa nova sociedade as pessoas estão menos violentas e menos doentes. Um grupo anti-robôs substitutos se rebelam contra a ideia de usar um robô em seu lugar no dia a dia. Então eles vivem em reservas, separados dos substitutos robôs e dos humanos que os usam. O seu líder é conhecido como o Profeta. O Profeta diz que as máquinas são uma mentira. Um playboy vai para uma festa na cidade. O cara do nada pula de um lugar alto direto na pista de dança, mas não lhe acontece nada. Depois, ele e uma garota vão até os fundos da boate e se beijam. Nisso, um cara humano chega lá e dá um chocão nos dois, os destruindo. Uma pausa rápida para te lembrar de deixar um like e de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal, e é tão rapidinho. Vai lá, o canal está no comecinho e você pode fazer parte das primeiras pessoas a seguirem. Voltando, o homem foge rapidamente em uma moto e faz um carro bater. Os investigadores Greer e Peters chegam lá e descobrem que as vítimas eram dois robôs e que um deles não estava registrado. Quando Greer recolhe o chip do substituto não registrado, ele percebe que o chip se tostou inteirinho, e os robôs exterminados são enviados para análise. Depois, os detetives vão até o apartamento da dona do robô exterminada, e lá eles encontram uma pessoa também exterminada e com o nariz sangrando. E a pessoa tem uma aparência bem diferente da sua substituta robô. Greer checa as últimas memórias do robô e vê o cara com quem ela estava, tendo os olhos destruídos, segundos antes dela ser exterminada. Greer vai para casa. Lá, o seu substituto pega água para o seu eu verdadeiro, que está conectado a uma cadeira controladora. Então, o seu eu verdadeiro vai até o quarto vazio de seu filho, e depois ele vai até a sua esposa. E ele fala com a robô substituta dela. Greer quer tirar férias, e a sua esposa quer ir com uma substituta toda saradona. Porém, Greer quer ir sem os seus substitutos. Ele diz ter saudades de passar um tempo com a ela verdadeira. E Meg fala que é melhor usar a sua substituta. No dia seguinte, um estudante com seu corpo humano é também encontrado exterminado na sua cadeira de controle, com o nariz sangrando, revelando assim que ele era a pessoa por trás do substituto robô que foi exterminado antes. Depois, Greer e Peters olham as últimas memórias do estudante e eles veem um homem humano com uma arma. Então eles entendem que foi um extermínio proposital. É revelado que o pai do estudante exterminado é Lionel Cantor, o inventor dos substitutos. Apesar da sua incrível criação, Lionel foi afastado da corporação VSI há 10 anos. E desde então, Lionel vive recluso. Os detetives vão até Lionel e falam com um dos seus substitutos robôs. Lionel fala que sempre foi distante do seu filho e que deu a ele um dos seus substitutos para tentar se aproximar dele, já que ele tem acesso à tecnologia para poder fazer a troca do substituto para outra pessoa. Então Greer faz várias perguntas e acaba deixando Lionel com raiva. Greer conta a Lionel que também perdeu um filho. Então Lionel revela que quem exterminou seu filho, na verdade, estava tentando exterminar ele. Com isso, Lionel se desconecta de seu substituto, pois ele se sente extremamente culpado e chora em sua cadeira de controle. Depois, Greer e Peters vão até a VSI para perguntar aos associados sobre os extermínios em pessoas reais. Enquanto usam seus substitutos robôs, os associados se ofendem com a acusação, e o engenheiro responsável diz que a única coisa que poderia causar isso seria se todos os circuitos queimassem de uma vez só.
Os detetives descobrem que uma remessa de substitutos vieram sem o seu sistema ocular e sem os seus chips. Os substitutos também são usados em combate. Quando um substituto soldado é exterminado, ele é simplesmente substituído por outro. Logo em seguida, Greer e Peters vão até uma base militar. Lá, o coronel explica que os soldados humanos não são afetados nos combates, apenas as máquinas, e ele nega existir uma arma capaz de exterminar um substituto robô. Peters identifica o humano responsável pelos ataques. Ela diz que ele foi preso há um mês, por assalto, e diz que o estranho é que soltaram ele logo depois. Assim, alguém está protegendo ele. Greer e Peters vão falar com um especialista. Peters fica com o especialista Bob, enquanto Greer vai a caminho de onde está o suspeito. Bob não usa um substituto. Ele trabalha para o FBI e tem acesso a todos os substitutos da cidade. Nisso, por um monitor, Bob identifica um ataque a uma mulher e desliga os substitutos agressores remotamente. E Peters acha a tecnologia perigosa, caso caia em mãos erradas. Enquanto isso, Greer está em uma perseguição a Miles, o cara que atacou os substitutos. Miles acaba batendo a moto e, cercado por policiais, usa uma arma que dá potentes choques. E então é churrasquinho de polícia. Miles atira no helicóptero onde Greer está, e o piloto já era. Mas Greer se desconecta a tempo e o helicóptero gira sem direção no ar. Greer se reconecta e agora, com seu substituto sem braço, vai atrás de Miles. Quando os humanos anti-substitutos veem Greer, eles saem correndo para pegá-lo e a correria continua. Miles tenta usar a arma que dá choques em Greer, mas ela falha e Greer, dando altos pulos não humanos. Greer é atropelado por um caminhão, mas ele continua e agora, cara a cara com Miles, ele pede a arma dele. Miles joga sua mochila para Greer, e do nada Greer leva um tiro. Nisso, Miles pega a mochila de volta, e uma mulher continua a atirar em Greer, que se desconecta de seu substituto. Em casa, Greer está exausto, e com o nariz sangrando. Ele pede por ajuda, e a sua esposa chama uma ambulância. Na casa de Miles, ele acorda e vê o profeta e mais alguns caras. Eles estão à procura da arma de choques. Miles fala que não sabe onde a arma está, e que não sabe o nome de quem lhe pagou para usá-la. Peters leva um esporro de seu chefe e é mostrado seu eu humano. E digamos, ela tá um bagacinho. Parece eu depois de 2 dias seguidos editando. Eu só tiro o fone e nem sei mais onde eu tô. Na TV, eles falam sobre a perseguição e mostram um profeta falando sobre dar início a uma revolução. No hospital, Greer acorda e vê que a sua mulher está lá, porém com a sua substituta, e o chefe de Greer diz que ele está suspenso da polícia. Já na saída do hospital, Greer se encontra com Peters, e ele se incomoda com a movimentação da rua. Ele usou o seu substituto por tanto tempo que o seu corpo já não responde como antes. Então, ela leva ele a uma loja para procurar por um novo corpo, mas o modelo nada personalizado não o agrada. Então Greer vai até a comunidade anti-robôs. Lá, ele vê o seu substituto todo destruído. Ele também descobre que Miles não está mais vivo. No funeral de Miles, o profeta fala que morrer é algo natural do ser humano. Depois do funeral, Greer tenta falar com o profeta e leva uma surra de seus capangas, enquanto o profeta o diz novamente que a dor é algo humano. Greer pergunta sobre a arma de choque e o profeta não responde e ainda ri. Então, é revelado que o profeta está com a arma. Greer fala com Lionel, que está usando um novo substituto. Lionel fala sobre perder o seu filho, e Greer conta que perdeu seu filho em um acidente de carro. Greer diz para ele que o assassino de seu filho, Miles, foi exterminado pelo profeta. E Lionel diz que descobriu de onde a arma veio, porém fala que não foram a fundo com a investigação. Quando Greer chega em casa, ele encontra sua mulher dando uma festinha. Então ele discute com ela. Depois, Greer fica irado e taca porrada nos caras, e a festinha vira uma porradaria só. Momento pausa da apreciação. Legal. Voltando, depois que Greer sai, Meg vai até o seu corpo verdadeiro e chora. Greer vai até o departamento de polícia e descobre que a VSI fez um contrato com os militares sobre a criação de uma arma, mas que foi cancelado e o assunto abafado. Um substituto vai até a casa de Peters, olha suas últimas memórias e descobre sobre o especialista Bob, e que ele pode desligar os substitutos remotamente. Então, o substituto extermina Peters.
e transfere a sua substituta para outra pessoa controlar. Depois, Greer fala com o coronel e mostra a ele uma foto da arma. Ele diz que tais armas eram para ser todas destruídas depois do cancelamento de sua fabricação. É quando Greer fala que os antissubstitutos têm a arma e o coronel fala que os militares a pegarão de volta. Na comunidade antissubstitutos, o profeta dá a arma para um homem e diz para ele entregar a alguém com o corpo de Peters. Greer vai até o trabalho de Meg e fala sobre o relacionamento deles e sobre a perda do seu filho. Meg diz que apenas está viva por conta dos substitutos e depois se desconecta da sua substituta. Em casa, a verdadeira Meg usa remédios e tem cicatrizes, provavelmente do acidente de carro que levou o seu filho. Os militares invadem a comunidade antissubstitutos para resgatar a potente arma. O pau começa e é tiro para todo lado. O profeta tenta escapar, porém é pego pelos militares. E para surpresa de todos, o profeta é na verdade um substituto robô, que é na verdade comandado por Lionel. Caramba, revelador, hein? Greer vai ao encontro de Peters. Ela fala que o chefe deles está envolvido em tirar Miles da cadeia e também na tentativa de assassinato de Lionel. Então Greer vai confrontar o seu chefe. No meio da discussão, Greer o golpeia na cabeça e depois pega todas as informações que precisa do computador dele. Enquanto Greer sai de lá, o chefe dele avisa remotamente sobre todo o ocorrido e agora Greer é um procurado. Depois, em um carro com Peters, Greer descobre com os arquivos roubados que a VSI está aliada com o profeta e que a VSI deu milhões aos antissubstitutos. Mas tudo o que Peters parece interessada é na arma e nos códigos necessários para poder usá-la. Quando Greer encontra os códigos, a pessoa com o corpo de Peters faz um telefonema, entregando Greer. É quando eles sofrem um acidente de carro. E nisso, Peters sai com os códigos e a arma. Mas Greer não deixa barato e sai loucamente com o carro atrás dela. A substituta consegue fugir muito eficientemente. Ela corre muito, dá um pulão e desvia dos carros, enquanto Greer bate, entrando em uma loja com o carro. Peters vai embora e a polícia chega. Greer consegue se esconder e depois rouba um carro. Ele telefona para Bob e pede para ele desligar a substituta de Peters, mas é tarde demais. Peter já está lá e tomou o controle. É quando o chefe deles chega lá e descobre que é Lionel que está usando o corpo de Peters. O chefe tenta dizer que os substitutos foram uma boa ideia, mas Lionel no corpo de Peters diz que tudo foi uma péssima ideia. Então, Peters atira no chefe, o exterminando. Greer vai até Lionel. Os seguranças substitutos não querem deixar ele entrar. Porém, Greer atira neles e consegue entrar. Greer sai à procura de Lionel. Ele acha uma porta secreta e lá estão vários corpos substitutos. Entre eles, um igual ao do profeta e do cara que exterminou Peters. Lionel está em sua cadeira. Ele diz que mudou o curso da história humana quando inventou os substitutos e que agora irá mudar de novo. Ele também fala que as pessoas que usam substitutos já estão mortas de qualquer maneira. É quando o computador informa que o upload do vírus já está completo, e nisso Lionel se auto-extermina. Greer se conecta ao corpo de Peters, solta Bob e pergunta a Bob como ele pode impedir o vírus no sistema de exterminar todo mundo que está usando um substituto. Bob dá algumas instruções que impedem o vírus de destruir os usuários. Agora, apenas falta apertar na opção Sim para salvar também os substitutos. Sabendo disso, Greer deixa os substitutos serem exterminados. Logo, os substitutos são desligados e exterminados ao mesmo tempo, em todos os lugares, criando caos e depois silêncio. As pessoas reais saem confusas de suas casas, procurando por respostas, e Greer volta para sua casa. Ele vê Meg depois de tanto tempo, e a abraça. Sendo um substituto ou não, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse aqui. Enquanto isso, você pode apertar nessa playlist e assistir os vídeos antigos do canal. Até a próxima!